Capítulo 9, Azarias. Identificação. Começou a reinar em 767 a.C., no 27º ano de Jeroboão, rei do norte. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou, tá bom? É também chamado de Uzias. No ano da sua morte, Isaías foi chamado. Então, esse aqui já vai ser um rei e ele vai ter uma história mais longa no Reino do Sul. Período histórico. Na época do seu reinado, a Assíria já estava conquistando os sírios e até o Reino do Norte. Nós estamos aqui em 767 a.C., ele vai reinar por 52 anos, então vai ser durante o seu reinado, tá bom? Que a Síria já vai estar invadindo, crescendo, né? Ela dominou a Mesopotâmia e já vai estar invadindo. Os sírios era aquela região também onde estavam os sidônios ou fenícios. Então, os assírios conquistaram o Reino do Norte na pessoa do rei Menahem, que pagou tributo aos assírios. Menahem confiscou o dinheiro dos poderosos de Israel para dar a Pul, que era o rei da Assíria. Mas as investidas da Assíria não pararam por aí. Mais ou menos 10 anos depois, voltou o mesmo imperador assírio, que ali é chamado de Tiglat-Pileser. Então, quer dizer, nessa época é que vai ocorrer também, vamos assim dizer, um avivamento na Síria. Porque a profecia de Jonas, ela acontece próximo do ano 760 a.C. E aqui nós estamos no ano 767. Então, o reino de Judá e o reino de Israel, eles só não sofrerão um ataque maior da Síria nesse momento, devido à profecia de Jonas, que vai causar um avivamento lá na Síria, que certamente não será muito longo, já que estamos aqui no ano 760, no ano 722, cerca de 40 anos depois, a Síria retorna, tá bom? Para invadir o Reino do Norte. É interessante nós aqui lembrarmos do conteúdo da profecia de Jonas. Jonas, ele quando foi profetizar para a Síria, ele infelizmente teve uma atitude de tentar fugir primeiro, e depois, quando ele profetizou, ele queria que Nínive fosse destruída. Nínive era a capital da Síria. E quando ele sobe ao monte, ele diz isso claramente para o Senhor. Por isso que eu não queria profetizar, porque tu te arrependerias, tá bom? E Nínive não seria destruída. E até hoje é um questionamento sobre o porquê Jonas queria que Nínive não queria pregar aos ninivitas. Alguns interpretam que ele queria mesmo a morte deles. Eu interpreto que Jonas, ele temia profetizar, a profecia não se cumprir, já que a profecia dele não falava de possibilidade de arrependimento, tá bom? A sua profecia não se cumpriria e ele voltaria para Judá e Israel como até um falso profeta, porque segundo o Deuteronômio, Moisés estabeleceu a lei. Se o profeta falar e não se cumprir, ele é falso profeta. Então, na minha interpretação, essa foi a razão que ele não quis profetizar. Mas existe um segundo erro de Jonas, tá bom? Que as pessoas normalmente não falam. Depois que Deus lhe ensinou sobre a situação dos ninivitas, homens que não sabiam discernir da mão direita para a mão esquerda, o que era para ele fazer? Era para ele descer até Nínive e ensinar aos ninivitas a servir a Deus, porque eles temeram pela profecia do juízo. Mas eles, tá bom? Eles não aprenderam a servir a Deus. Essa era uma missão dos israelitas. Deus chamou Israel para que eles abençoassem as nações, principalmente através do ensino, como servir ao Deus verdadeiro. Jonas simplesmente não fez isso. O seu livro acaba. Tá bom? O seu livro ele é assim interrompido, parece que é um livro que não tem fim, né? Mas não é dito que ele foi até Nínive. Ele não foi até Nínive, eles não aprenderam a servir ao Senhor, aquela conversão
não foi permanente. 40 anos depois eles voltam para destruir o reino do norte. Número 3, o rei de Israel da sua época. Quando Azarias assumiu o reino do sul, Jeroboão II reinava no norte. Mas no ano 38 do seu reino, Jeroboão II morreu e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Durante o reinado de Azarias no sul, vários reis reinaram no norte. Zacarias, que fez mal aos olhos do Senhor, apesar do seu nome significar Iavé se lembrou. Salum. Pastor. Sim. Pastor, a aula... Teve também Menahem, Pecaías, um rei chamado Peca. E número 4, as obras reprovadas do rei Azarias. Ele deixou os altos, não os tirou, corrompeu-se pelas muitas conquistas e quis queimar incenso no altar do incenso, coisa só permitida aos sacerdotes, e por isso ficou leproso. Então, o homem que às vezes tem muitas conquistas, aquilo acaba lhe subindo, né, a cabeça, e ele tomou essa péssima atitude. As obras aprovadas, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E os profetas do seu reino foram Isaías, Amós e Oséias.